transfira seu auxílio. Graça e paz a todos os irmãos, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças, para aqueles que ainda não me conhecem, e todos os dias nós temos o estudo da Palavra de Deus. E olha quem está aqui hoje comigo, baixa aí, para eles poderem ver o seu rosto. Aqui é a Dona Estela, minha mãe, minha santa mãe, ela está aqui hoje comigo, então é começar o dia bem, né? Minha santa mãe. Obrigado. Ela hoje vai assistir a live aqui, né? Convidada de honra, direto dos estúdios da, certo? GR, Gilberto Rebouças Produções. Certo? Então, nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós vimos ontem, nós estamos estudando sobre os três inimigos do cristão: o mundo, o diabo e a carne. Então nós vimos que o diabo tentou o homem. Quando a gente fala homem, a gente fala no sentido genérico, homem, mulher, a raça humana. Venceu a raça humana, nossos primeiros pais. Nossos primeiros pais foram expulsos do paraíso e da presença de Deus. Então eles tiveram que criar um novo modo de vida. E eles criaram o que a gente chama mundo. Então eles agora não tinham mais Deus para dizer o que era certo, nem o que era errado. Então Adão e Eva e seus descendentes tinham que agora ditar o que era certo e o que era errado. Então agora é o próprio homem que é a medida de todas as coisas, que é a famigerada frase de um filósofo. Então o que acontece? Agora o mundo vai se transformando, né? Essa ideia de como é que eu faço as coisas sem Deus. Então o diabo cria o mundo. E aí o homem, por causa da sua transgressão, ele adquire uma enfermidade na alma. Esta enfermidade na alma, então vamos colocar na ordem, para que as pessoas possam nos acompanhar. O diabo era um anjo de Deus. E esse anjo de Deus um dia se revolta. E ele diz: eu subirei, eu me assentarei, eu serei, eu exaltarei o meu trono. E os estudiosos acham que a razão, o motivo principal desta revolta foi o egoísmo. Foi porque todos os verbos estão na primeira pessoa com eu. Ele diz: eu serei, eu me exaltarei. Simone, Deus abençoe, seja bem-vindo, mas eu não estou conseguindo entender direito, por causa do tamanho da letra. Certo? É assim. Eu entendi um pouco, Simone, vou tentar responder. O meu objetivo é um objetivo de levar o amor de Deus, de levar a palavra de Deus. Eu não me envolvo com política, eu não me envolvo com essas questões, porque eu vejo o seguinte, que existe hoje na sociedade uma polarização. Nós estamos numa sociedade, não apenas no Brasil, mas numa sociedade polarizada. O que é isso? É cada um na sua, cada um defende a sua parte e ninguém disposto ao diálogo, ninguém disposto ao amor, ninguém, nenhum lado querendo abrir mão para sentar, para conversar, porque para muitos é interessante a guerra. Infelizmente, se vocês virem aí, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ensinar a palavra de Deus só. Não é atacar ninguém, não é defender ninguém. O nosso objetivo é
anunciar a palavra de Deus, porque nós cremos que a palavra de Deus é poderosa. E ela é que transforma o mundo. Agora, o que acontece? É que no mundo inteiro, as pessoas promovem guerra para poder lucrar por interesses políticos ou por interesses financeiros. E às vezes os dois. Então você vê que uma hora um país está do lado do Afeganistão, outra hora ele não está do lado do Afeganistão. Então o que acontece? As pessoas promovem guerras porque estão na carne. Certo? E quando estão na carne, tanto faz ser pastor como não, ele vai estar do lado da guerra. Então o que acontece entre as lideranças, certo, de movimentos em defesa dos homossexuais, porque eu acho que o homossexual é um ser humano, uma pessoa que tem direitos, e direitos assegurados pela Constituição. E é um ser humano que deve ser amado, bendito, abençoado, querido. E nós temos cristãos também que erram. Eu sou radicalmente contra e acho que deve ser punido, investigado, como diz a lei, dado o direito de ampla defesa, e não tendo ampla defesa, deve-se punir. Mas aí não é mais o meu caso, porque eu não sou juiz, eu sou pastor. O grande erro desses pastores é estar se envolvendo em coisas que não lhes dizem respeito, para tentarem almejar cargos, né? Ou colocar dentro da política quem lhes interessa. Então, o que eu vejo? Qual é a minha posição para que eu possa entrar no meu estudo? Eu vejo o seguinte: tem um monte de gente lucrando com esta guerra. Certo? Então eu vou explicar. O que acontece? Tem um monte de gente que se diz defensor dos homossexuais, mas que na verdade está lucrando, está ganhando, está buscando cargos, dirigindo instituições. E existem pastores também que se dizem defensores da família, da moral e do bom costume, que também estão lucrando, certo? Lucrando em seguidores, lucrando em dinheiro, lucrando com política. Então o nosso objetivo é levar a palavra de Deus. Cada um de nós deve proclamar a palavra de Deus, e a palavra de Deus é que transforma as pessoas. Não vai ser, deixa eu dizer aqui para todas as pessoas que são homossexuais, não vai ser, pessoal, na base da guerra que ninguém vai conquistar os seus direitos. Porque só no amor é que se ganha, só com pessoas transformadas. Se lei e política dessem jeito, com a Lei Maria da Penha, nenhuma mulher estaria mais sofrendo feminicídio. Nenhuma mulher estaria mais apanhando dentro de casa. Nenhuma mulher estaria mais sendo humilhada. E, infelizmente, isso não é uma verdade. Então, não adianta ter conquista política, não adianta esses líderes evangélicos quererem guerrear contra os planos das lideranças LGBT e tentar implantar um país onde isso não pode, etc, etc, ou onde isso é pecado, etc, etc, enquanto o ser humano tiver vontade de fazer. Enquanto o ser humano tiver vontade de fazer, ele vai fazer.
independente das leis que houverem. Porque o ser humano gosta, o ser humano caído gosta de transgredir. Assim, também, se as lideranças homossexuais conseguirem, né, que haja lei, que eu sou a favor de que haja lei para todos os homens. Uma lei só. Mas digamos que conseguisse transformar em crime, transformar em tudo, e o pessoal não vai deixar de perseguir os homossexuais. Porque nós temos uma Europa que se diz culta e que persegue os negros. Porque tem leis sérias onde a pessoa não vai ao estádio, fica presa numa delegacia, mas mesmo assim o cidadão joga banana dentro do campo para humilhar um negro que vai bater um escanteio. Então por que eu não me meto em política? Porque eu não acredito, vou dizer, eu não acredito no ser humano que ele possa mudar sozinho. Eu não acredito que uma lei, ou várias leis, ou criminalização possa impedir o ser humano de fazer o errado. Porque se lei impedisse o ser humano de fazer o errado, nós não tínhamos tanta cadeia cheia. Agora, o que eu creio? Eu creio que o ser humano transformado pelo poder do Espírito Santo, ele jamais vai agredir um homossexual. Ele jamais vai matar um homossexual, que eu sou radicalmente contra. Mas só se tiver o amor de Deus. Se não tiver, vai continuar. Por isso, por que eu prego o Evangelho? Porque eu acredito que a mudança tem que vir de dentro. Entendeu? Então, a mudança tem que vir de dentro. Se a pessoa for transformada do lado de dentro, então nós não vamos precisar de leis. Nós vamos precisar de gente transformada. E gente transformada não faz. Gente não transformada faz. Você vê que o pessoal cava um buraco para assaltar um banco, né? Vai por um buraco para assaltar um banco, atravessa a rua. Teve um roubo aqui no Ceará cinematográfico. Então, o ser humano, seja ele qual for, ele não regenerado, ele não vai respeitar o homossexual, ele não respeita a mãe, ele não respeita a mulher, ele não respeita os filhos, ele não respeita ele mesmo. Então, qual é a única coisa que pode transformar o mundo? É a palavra de Deus. Por isso que eu prego. A palavra de Deus é a única capaz de transformar o mundo. Porque o mal do homem não está fora. O mal do homem está dentro. Então, é só o seguinte. Eu creio assim. Errou. Tem que ser julgado pela justiça. Seja crente ou não. Mas acredito que estas batalhas que estão promovendo, porque eu sou pastor e eu não dei a nenhum pastor liberdade para falar em meu nome. Nenhum pastor me representa. Quem me representa é a palavra de Deus. Se estiver de acordo com a palavra de Deus. Então, eu, por exemplo, eu amo, né, as pessoas que são homossexuais, porque senão não seria cristão. Agora eu tenho que ser muito sincero. A Bíblia, que é para mim a autoridade máxima, ela não concorda com a prática. Com a prática homossexual, Deus reprova. Deus não concorda. Mas eu creio o seguinte, que fizeram, devido a essa briga, uma espécie de pegar homossexual, prostituta, usuário de droga como símbolo de pecado. E não é. Todo ser humano tem suas fraquezas. Todo ser humano tem, todo cristão, todo ser humano ateu, não. Ele tem dentro de si desejos que não são agradáveis a Deus.
Eu tenho, você tem. Quem não tiver é porque não está, ou está muito santo, ou já está no hospital psiquiátrico. Mas qualquer pessoa sadia, ela tem desejos impuros, porque nós somos seres caídos. Tem tendências, tem inclinações, e às vezes, dependendo da pessoa, inclinações fortes. Tem um casado que tem inclinação para a prostituição, para o adultério. Tem homem solteiro que tem inclinação para a prostituição. E muitas vezes a pessoa vem para uma igreja e ela continua com essas inclinações, desejando. É por isso que às vezes você vê muitos pastores caindo, né, se prostituindo, adulterando, porque tem uma natureza caída. E eu aconselho vocês a escutarem aí e a virem o meu estudo sobre a carne. Porque quando a gente compreende a Bíblia, a gente compreende a vida. E aí o que acontece? Nós temos um monte de gente que tem. Eu tenho. Eu sou um ser humano, eu tenho desejos. Só que Deus nos ensina a controlar os nossos desejos. A grande pergunta não é se eu não tenho desejo ou não. É quem controla quem. Quem é supremo sobre quem. É se os meus desejos eu os satisfaço, ou se os meus desejos eu os tenho sob controle. Então, ter desejo é natural do ser humano. Então, o ser humano pode ter desejo de tendências homossexuais, o ser humano pode ter tendência de se prostituir, pode ter tendência de adulterar, pode ter tendência de usar droga, pode ter tendência de ser violento, pode ter tendência de matar, pode ter tendência, desejo forte para roubar. Então não é só o homossexual. Todo ser humano tem. Agora, a questão é, eu tenho inclinação, por exemplo, fulano tem inclinação para roubar. Certo? Se ele vai fazer o desejo dele ou não, aí é outra história. Fulano tem inclinação para adulterar, para não ficar com uma mulher só, para trair a esposa. E aí é saber quem manda no desejo dele. Quando o ser humano está dominado pela carne, que eu aconselho ver, que eu ia tentar, então o ser humano é alguém que se inclina para as coisas da carne. Então ele dá vazão aos seus desejos. Ele vai fazer o que os seus desejos mandam. Quando o Espírito Santo habita o coração dele, então o que acontece? Ele passa a ter agora controle, o que a gente poderia chamar de controle de qualidade. Então o Espírito Santo diz, você está com desejo, esse desejo é da vontade de Deus. Ele disse, não. Então o Espírito Santo dá força a ele para vencer o desejo. Então, na vida do cristão verdadeiro, o desejo agora, ele é examinado. Ele surge, ele vai surgir. Mas na hora que ele surge, na hora que a gente pensa, né, porque tem muita gente que é hipócrita. Tem muita gente que diz assim, eu não tenho mais desejos errados. Será? Será? Fala a verdade. Tem muita gente que acha assim, eu não tenho mais sentimentos, tendências. Não. Todos nós temos. Uns numa área, outros em outra. Agora a questão é que quando esse desejo vem, por exemplo, tem gente que é corrupta. Tem gente que tem esse desejo de se corromper, de ser corrompido. Tem gente que tem desejo de roubar. Então, se houver uma oportunidade na firma, ele desvia dinheiro. Se houver uma oportunidade dele ser corrompido, ele se corrompe. Se tiver uma oportunidade dele ganhar mais dinheiro corrompendo, ele, que é o que a gente chama de corrupto, ativo ou passivo, aquele que recebe, aquele que paga. Mas quando uma pessoa dessa se torna cristã mesmo, de verdade, diferente da cristandade por aí, porque eu defino duas coisas.
Cristão é aquele que foi regenerado, que o Espírito Santo mora nele, que ele anda pautado pela Escritura. E cristandade é aquele que é só de nome. É da boca para fora. Esse não conhece a Deus, não tem a habitação do Espírito nele, e não está nem aí. É da boca para fora. Então, o que acontece? Quando o ser humano tem estas inclinações, que a gente chama de natureza pecaminosa, que habita, infelizmente, dentro de nós, o cristão verdadeiro, o Espírito Santo chega e diz, está sentindo? Ele diz, bateu aquela vontade de ser corrupto, bateu aquela vontade de roubar. E aí, porque ele tem o Espírito Santo na vida dele para dar força, para alertá-lo, ele vai lembrar dos textos da palavra de Deus, da qual ele se alimentou. E aí ele vai ver, não furtarás. E aí o Espírito Santo vai lembrar todos os textos. Então ele vai ter força para dominar os seus desejos. Então o cristão é alguém que está com o Senhor Jesus no controle. E agora ele não faz mais o que quer. Porque a Bíblia diz, a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, para que não façais o que quereis. Então agora o cristão verdadeiro é aquele que não faz o que quer. Por isso eu não dou opinião política, raramente. Eu não sou apolítico, não sou alienado. Eu sou professor de faculdade, mas eu creio que o Evangelho que me transformou é a única arma capaz de mudar o mundo. O único meio de mudar o mundo é através do Evangelho, é através das pessoas descobrirem que há um só Deus, se submeterem à sua vontade. E quando eu me submeto à vontade dele, então ele estabelece as leis do meu coração. Então eu vou saber o que é certo e o que é errado. Enquanto Deus não for Senhor da minha vida, enquanto não houver uma diretriz só para a raça humana, nós vamos viver nos matando. Nós vamos viver nos matando, nós vamos viver nos ofendendo. Não importa se é hétero, se é homo, se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco. Não, nós vamos ser racistas, preconceituosos. Os evangélicos, os religiosos vão guerrear contra as pessoas que praticam homossexualismo, as pessoas do homossexualismo, principalmente as lideranças, vão guerrear, vão pegar instrumentos religiosos e fazer imoralidade com eles. Então vai viver essa guerra. Enquanto o Espírito Santo, com seu amor, não entrar no coração das pessoas e elas não se submeterem a Deus, nós não vamos ter paz. Vai ser assim, guerra. Porque ninguém quer ouvir o outro lado. Porque os dois estão na carne, nenhum senta, nenhum diz assim, vamos sentar aqui, vamos discutir. Mas não, a cada hora que um pega a mídia, detona o outro. Aí o outro ouve, aí cria um vídeo no outro dia para detonar o outro. Aí o outro ouve, cria um vídeo para detonar o outro. E aí fica nessa batalha. Aí vai envenenando ambos os lados. Aí quem é homo vai ficar machucado, ferido e detonar o outro. Aí quem é do lado do fulano vai detonar os outros. E aí nós vamos estar, o diabo vai fazer a festa. O diabo fica super feliz, porque ele atiçou a nossa natureza carnal e está deixando a gente se matar. E aí ele vai dizer, ó, nunca esses pastores evangélicos aí vão ganhar uma pessoa do lado LGBT. E nunca o lado LGBT vai ter paz aí com os outros. E eu quero é que eles vivam nessa guerra. Então, quem lucra com tudo isso é o diabo. E é por isso que ele não gosta que eu diga essas coisas. Certo? Porque enquanto todos os lados estiverem belicosos,
e não sentarem para descobrir uma vontade suprema e não a vontade deles, porque o que acontece? A liderança, porque eu vejo que a maioria dos homossexuais não estão nem aí para isso, mas a liderança homossexual que diz que está numa guerra. Alguns evangélicos que têm acesso à mídia, e eu quero dizer, estes evangélicos não representam todos os pastores, têm acesso e vão brigar, cada um querendo implantar a sua ideologia. E aí o que acontece? Se cada um for plantar a sua ideologia, é por isso que nós temos um mundo em guerra. E como é que a gente acaba com a guerra? Tendo Jesus, que é o príncipe da paz. Imagina. Então, Simone, eu fiz esse comentário em respeito, em homenagem a você, né? Que é uma pessoa que eu quero muito bem. Então, eu parei meu estudo para poder tentar responder, porque eu creio que você merece uma resposta. Assim como você está me dando a honra de estar aqui na minha live, eu estou te honrando com a minha resposta. Então, o que eu creio é que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, quando brota no coração, nós conseguimos conviver, nós conseguimos viver, certo? Aí a gente sabe o que é certo, o que é errado, quem está errado muda, quem está certo continua, certo? E aí a gente vai vivendo. Então, se você entendeu, Simone, me dê um ok aí, por favor. E se você quiser mais explicações, eu posso dar depois no privado. Então, vamos lá. O diabo se rebela contra Deus e bota o eu. É esse o grande problema. O eu, acima de tudo. E quando ele bota o eu, então não dá mais para servir a Deus. Porque quando o eu se torna supremo, então o que acontece? O eu não se submete a ninguém. Marcelo, grande perigo. Então, quando eu, Simone, por favor, se você entendeu, coloca aí o teu ok, por favor. Então, quando o eu é supremo, então não obedece mais à vontade de ninguém. Ele quer fazer a vontade dele. Aí o diabo tenta o homem, né? O ser humano cai, nossos primeiros pais caem. E aí, como consequência da queda, sua alma fica enferma. Eles adoecem por dentro, eles são incapazes agora de fazer o bem na sua totalidade. O ser humano agora, tudo o que faz, faz com mancha do pecado, faz com defeito. Isso é o que nós chamamos de carne, ou natureza pecaminosa. Então agora, o ser humano é um ser inclinado para o mal. Ele gosta de criança, a mãe amamenta. Por quê? Porque ainda tem um pouco da imagem de Deus nesse ser humano. Mas há algo dentro dele. Eu tenho uma pregação, que eu vou pregá-la aqui, que o tema é assim: tênue é a divisória que separa o ser humano do monstro. Porque como o ser humano tem a semente do mal plantada dentro dele, para ele fazer uma maldade, é ligeiro. É ligeiro. Então você vai ver um ser humano que estupra crianças. Né? Então ele estava ali com aquela criança, brincando. Né? Aí o que acontece? De repente ele se excita. Por quê? Porque tem algo mal dentro do ser humano, que não é o diabo, é a nossa natureza carnal. Algo mal, que mexe com os sentimentos, com os desejos. Então a pessoa não olha se é uma criança. E aí a carne dele aflorou, ele quer agora satisfazer os sentidos, as sensações, não importa se é uma criança, se é uma velha, se é uma moça, se é uma virgem, não importa. Se é um animal, que é o chamado de bestialismo, é o sexo do homem com o animal. Então o ser humano se transforma em um monstro. Mas por quê? Porque tem algo dentro dele que o diabo sabe.
que é a natureza caída. Então você pode olhar para alguém e dizer, puxa vida, como é que essa pessoa fez isso? Ele é inofensivo. Mas, de repente, esse leão que está dentro dele acordou. Então o diabo bota esse leão que há dentro de cada um. A pessoa muitas vezes vai para a política, assim, cheio de ideais. Cheio de ideais. Eu vou lutar pelo pobre, eu vou lutar por escola, educação. Aí chega lá, vê um monte de dinheiro passando na frente. Começa a ter aliados, começa a descobrir que a coisa não é tão fácil. Começa a descobrir que já existe toda uma estrutura montada. E aí quando ele pensa que não, ele já está pegando um pouquinho de dinheiro para ele. Daí a pouco ele acha que aquele dinheiro é pouco. Por que o outro recebeu mais do que eu e eu recebi tão pouco? Quando ele pensa que não, todos os ideais com que ele foi já se foram. Porque o próprio mundo ajuda a corromper. Os próprios eleitores vão lá e dizem, não quero nem saber não, quero que o senhor arrume um aborto. Não quero saber não. Porque às vezes a gente culpa os políticos, mas a nossa natureza carnal é desgraça. O cidadão vai lá e vende o voto, diz assim, o senhor me dá 2 sacos de cimento e eu voto no senhor. Aí o político diz, tá feito, menino. Aí a pessoa diz assim, olha, é o seguinte, eu estou desempregado, está aqui o meu currículo, o senhor arruma um emprego para mim. E aí o político começa a se corromper, para poder tentar ficar ali na cadeira. E aí a pessoa nem sabe que nós estamos destruindo as pessoas. Então o que aconteceu? O diabo caiu, tenta Adão. Adão e Eva ficam com a natureza pecaminosa, são expulsos do paraíso e começam agora a criar um mundo com essa natureza. É claro que esse mundo não seria o mundo de Deus. Então, agora, eles vão criar um mundo oposto ao de Deus. Se o de Deus diz ame, eles dizem odeie. Ou então eles vão torcer o significado. Por exemplo, amar, o amor de Deus é um amor que se doa, é um amor que está disposto a sacrificar seu filho. Hoje, amor, as pessoas falam muito em amor, até sexo é amor. Jurandir, Deus abençoe. Então o que acontece? É amor. Então o que acontece? Criou-se um mundo que é uma ideia. E aí essa ideia é praticada até dentro das igrejas. Como nós já vimos. Então o que acontece? O diabo faz com que o homem caia, surge a carne. Agora o homem, juntamente, inspirado pelo diabo, vai, Francisco Clécio, vai criar o mundo. Aí esse mundo, é claro que esse mundo vai ser sem Deus e ante-Deus. E quanto mais esse mundo progride, e quanto mais cabeças sem Deus aparecem, certo? Mais gente vai inventar coisas para afastar essa sociedade de Deus. Então vão surgir pensamentos que vão ser diretrizes. E é por isso que nós, cristãos, precisamos voltar à palavra de Deus. Porque o que foi a reforma protestante? Que mudou o Ocidente? Foi simplesmente uma volta à Bíblia. Foi os reformadores disseram, vamos voltar, sola escritura, tem no meu canal. Foi no dia 31 de outubro de 1917 que começou a reforma protestante. E o que era? Era uma volta à Bíblia. E nós precisamos voltar à Bíblia. Nós precisamos voltar a estudar as Escrituras com responsabilidade. E não porque a nossa carne, ela é tão perigosa que ela usa até a Bíblia para satisfazer seus desejos. É o caso daquele pastor lá que a televisão pegou, foi lá. A irmã disse, pastor, eu tenho um desejo de... Eu tive uma revelação que eu e o senhor devíamos adulterar. Olha aí. E ele, já desejoso, certo? Vai para a Bíblia. E ele lembra que ele já leu em algum lugar isso, ele vai lá para o livro de Oséias.
E aí ele lê o texto segundo a mente dele já quer. Aí é tanto que ele nem viu o sinal. O sinal estava vermelho, ele nem viu o sinal. Acento gráfico. Eles vai lá e adultera com a mulher. E eles, pronto, Deus me deu a base bíblica. Aí o repórter vai e diz, por que o senhor quer? O senhor acha isso? Porque está na Bíblia. Aí o repórter diz, vai lá, pois então, por favor, leia aí o texto onde diz. Ele está aqui. Vai lá e pega uma mulher e adultera com ela. Aí o repórter disse, eu posso ler? Disse, pode. Aí o repórter disse, o senhor comeu aqui o sinal, o acento gráfico. Aqui tem um acento, não é um verbo. Aqui é um adjetivo. Como é? Aqui não é vai lá e adultera. É vai lá e encontra uma mulher adúltera. Adúltera é um adjetivo. Então, transformar o adjetivo em verbo só a natureza humana. Certo? Então, como ele já estava, ele nem viu o acento. Ele nem lê direito, sabia. Imagine saber análise sintática. Imagine saber o que é morfologia. Saber a diferença entre um adjetivo. Porque hoje muita gente quer ser pastor sem ter conhecimento de causa. Acha que pode ser pastor de qualquer jeito. Pessoas que não sabem nem sequer a língua portuguesa. Como é que vai interpretar direito? Então o que acontece? Nós estamos estudando e você já pode acompanhar sobre o cristão versus o mundo, o cristão versus a carne. Então essa nossa natureza, ela entra e vai na igreja. O grande problema é que... Por que as igrejas têm tantos problemas? Por causa da tal da carne. Aqui eu tô com as minhas netas, né? E aí eu comprei uns peixinhos, botei no aquário, e elas são tudo amiguinhas. Aí eu dei para uma. Quando eu fui dar para outra, eu disse, olha, agora vamos dividir os peixinhos. Meu irmão, a briga. Não, mas você tem 2 aquários, meu amor. E eu gosto de fazer essas experiências. Mas você tem 2 aquários. Não, mas aí já chega cheio de argumento. Não, mas meu avô sabe, o senhor sabe, né? É porque esse aquário aqui é para um peixe tal. Esse aqui eu não posso dar para minha prima, porque é para outro peixe, desse jeito, outro peixe tal. Eu vejo, natureza carnal, meu amigo, esta natureza é horrível. Você conversar com alguém, você vai ver assim, a natureza carnal. Chegue numa criança, dê um presente a ela, e depois chegue para ela e diga assim, olha, vamos pegar esse presente aqui e dividir. Aí você vai ver, certo? Então nós vimos na aula passada, no estudo bíblico passado, eu estou acostumado com a aula que é tudo, a questão do cristão versus o diabo. Então nós vimos que o diabo tem 3 armas, né? Como é que nós já vimos o que o diabo faz em relação ao mundo, agora o diabo em relação ao cristão. Então nós vimos que o diabo tem 3 armas que ataca o cristão e a igreja. Certo? E essas 3 armas, se você ler as cartas do Apocalipse, você vai encontrar perseguição, esfriamento e heresia. Então você vai ver a doutrina de Nicolaíta, de Balaão, de Jezabel. É heresia. Você vai ver uma igreja fria como a igreja de Laodiceia, ou a igreja de Sardes. E você vai ver igrejas perseguidas, como a igreja de Pérgamo, como a igreja de Esmirna. Então você vai ver que essas 3 armas o diabo sempre vai usar: perseguição, vai usar esfriamento e vai usar a heresia. E no meu entender, uma das formas que tem sido mais fortes contra a igreja é a heresia. Por isso nós estudamos ontem, começamos a estudar ontem, sobre a heresia, que é o ensino falso, chamado na teologia de heterodoxia.
Então, na teologia mais consistente, nós chamamos o ensino falso de heterodoxo. Porque heteros quer dizer outro, doxo, opinião. Então é outra opinião, é outra visão, não é a visão do cristianismo. Então a visão do cristianismo chama-se ortodoxia. Tudo que não estiver em comunhão, em acordo, em sintonia com esta, vai se chamar heterodoxia, né? Que nós chamamos de heresia ou um falso estudo. Porque às vezes nós temos que distinguir. Às vezes existe uma heresia, que é um ensino errado, contrário à palavra de Deus, e às vezes o que existe é apenas um ensino equivocado. O ensino que alguém entendeu errado. Então esse ensino em si mesmo não quer dizer uma heresia. O que é uma heresia é ao contrário. Então, por quê? Porque essa heresia vem da natureza pecaminosa e vem do mundo. O mundo é contrário à vontade de Deus. Então, nós vimos ontem que os demônios, né, Paulo diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Então essas pessoas, para apostatarem, têm que ter sido cristãs, porque a apostasia é deserção da verdadeira fé. E nós vemos dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Então nós vimos isso aqui ontem. Hoje nós vamos continuar. Então, uma das armas que o diabo usa contra o cristão é a heresia. Por quê? Eu expliquei isso bastante ontem. A doutrina, a teologia, ela é como um mapa e uma bússola. Ou seja, ela nos ajuda a andar no caminho certo e a chegar no lugar certo. Isso. Agora, se alguém mexe no mapa, se alguém danifica a bússola, ou se eu não me guio pelo mapa, ou se eu não me guio pela bússola, é claro que eu vou errar. Então, se eu esqueço o mapa, se eu esqueço a bússola, e eu confio só em mim, então é claro que eu vou acabar errando o caminho. Numa estrada eu me desvio, e quando eu vou ver, o meu desvio está tão longe que eu não consigo voltar para o caminho certo. Ou no caso de alguém danificar a bússola, né? A pessoa sabe, rapaz, olha, esse navio vai para canto tal. Então eu vou botar aqui uma espécie de magnetismo, de imã, essas coisas assim, que fazem com que a bússola fique apontando para o norte, mas que na verdade o navio esteja indo para o sul. E aí, se danificar a bússola, meu amigo, a pessoa está jurando que está no caminho certo. Se mexerem o mapa, a pessoa jura que está no caminho certo, mas está no caminho errado. Então a heresia é isso. Nós temos uma bússola, a Bíblia. Nós temos um mapa que nos mostra o caminho para a gente se conduzir. Mas aí, o grande problema na bússola não está nos que não sabem nada de bússola. O grande problema no mapa não está naqueles que não sabem nada de mapa. O maior dano ao mapa pode ser por aquele que sabe, que é um cartógrafo, que sabe escrever cartas náuticas, ou aquele que sabe mexer na bússola, sabe como fazer ela deixar aparentemente apontando para um lado quando está indo para outro. O que eu quis dizer com isso? Que o maior perigo nas heresias não é quem vem de fora. O maior perigo na heresia é quem está dentro, é quem conhece a Bíblia. É quem já sabe como é que se prega, é quem tem a oportunidade de pregar, que pode não ser convertido, regenerado. E aí, ao invés de pregar a Bíblia, ele começa a pregar suas ideias. E aí, como o cristão não tem muito, quando eu falar aqui não tem, não se tome assim, não fique magoado. Não, eu sei que em todo caso há exceção. Mas em boa parte,
não tem o hábito de ser bereano, de conferir o que está ensinando. E muitas vezes a pessoa está ensinando uma tremenda heresia e a pessoa está, aleluia, glória a Deus, oh Jesus, manda mais, papai. E aí nós acabamos nos afastando. Então basta, você vai ver que se você pega a história de todas as heresias que saíram do cristianismo, você pega, certo, as histórias dos líderes, das tradições aqui no Ocidente, a pessoa chegou e disse, olha, Jesus não é mais Deus, ele é criado. Deus tem esse nome aqui, deu o nome para Deus. Aí o outro chega e diz, não, rapaz, eu tive um encontro, eu tive uma visão, e Deus me deu um outro livro. É um outro livro, Pedras de Ouro. Você lembra do Urim e o Tumim? Aí lembra. Tirou da Bíblia. Então. Aí eu tive uma visão que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eram 3 deuses diferentes. Aí os jovens, tudo tão elegante, saem por aí de 2 em 2, anunciando. Né? Tem até os filhos, se eu não me engano, são os filhos do amor. Um negócio assim, não é assim, ainda bem que eu não sei o nome, não lembro o nome agora. Que eles acham que evangelizam praticando sexo. Então eles dizem, olha, na hora do sexo eles falam do amor de Deus. Então você vai ver o que a natureza carnal é capaz de fazer. Então, pastor Gilberto, como é que a gente faz? Bíblia, meu filho. Bíblia. Estudo sério. Nós temos que orar para Deus levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que possam levar a sério o estudo das Sagradas Escrituras. Nós temos que orar por uma igreja que ama estudar a palavra de Deus. Nós temos que voltar às Escrituras. Nós somos reformados que precisam de reforma. Nós estamos, por isso eu preguei sobre os 5 solas da reforma protestante. Nós estamos chegando a outubro, tempo do meu aniversário, dia 21, faz 57 anos, estou velho. E nós precisamos de homens e mulheres que dizem assim, rapaz, olha, eu não vim aqui do que eu acho, do que o Beltrano acha, do que o meu amigo Josué acha, do que o meu amigo Ian acha, a Regis acha, esse povo que está... Não, nós estamos cansados desse negócio de o Gilberto acha. Nós estamos querendo homens e mulheres que exponham a Bíblia. Servo não tem que achar nada. Quem tem que achar é Deus. Eu só tenho a obrigação de levar e levar com sinceridade o que ele já achou. Porque eu vou ser julgado. Eu vou prestar conta a ele do tipo de evangelho. Então nós temos que ter cuidado até dentro da igreja para estar conferindo com o mapa. Estou no caminho certo? Estou. Amém. Então, se você está no caminho certo, vai em frente. Se você lê a Bíblia e descobre que não está, pega o caminho certo. Se arrependa e pega o caminho certo. Então, o que acontece? Nós vimos que ele começa com a heresia. A heresia tem sido uma arma muito forte. Então, em Apocalipse, Jesus mesmo vai falar de que tinha a heresia de Balaão, a heresia dos Nicolaitas e a heresia da Jezabel. Não é brincadeira não. E essas heresias causaram danos. É só falar no gnosticismo, que, olha, 13 cartas da Bíblia ser escritas para combater o gnosticismo é porque o negócio era sério. Então Jesus diz assim, mas eu vos digo a vós, ao restante que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina. Dentro da igreja tinha uma doutrina paralela. Aos que não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Como é que pode dentro de uma igreja ter satanismo? Mas tinha na igreja de Tiatira. Certo? E ele diz assim, que outra carga não vos porei. Então na igreja de Tiatira tinha uma mulher, que alguns acreditam que era uma mulher, outros acreditam que era apenas uma doutrina, e que essa doutrina recebeu o nome de Jezabel, mas é bem mais provável que fosse uma mulher.
E que essa mulher ensinava o seguinte, que você tinha que conhecer as profundezas do diabo. Que para triunfar, e ela tinha o dom de profecia, então ela era muito querida. E alguns até sugerem que ela fosse esposa do pastor. Essa história de mulher do pastor ter poder, isso é um perigo, certo? Então o que acontece? Ela ensinava que a pessoa, para vencer o pecado, se você queria vencer a prostituição, tinha que se prostituir, a saber como era. Se você queria vencer o adultério, tinha que adulterar. Se você queria vencer as drogas, tinha que usar. Então, um dos ensinos da doutrina dela era essa. E ela dizia que a pessoa tinha que conhecer as profundezas de Satanás para poder vencer. Tem muita gente hoje também querendo isso. Sabe o nome de tudo que é demônio e fica citando na hora de chamar. Pessoas que vão ler outro livro. Eu tinha um colega que foi ler um livro de feitiçaria para conhecer. E aí tem gente que é expert em negócio de batalha espiritual, de conhecer quem está em cada posição. E eles pegam os versículos da Bíblia e torcem. E aí um monte de gente que não lê Bíblia. Porque me diga, como é que um cristão que lê a Escritura e que descobriu que no batismo refere-se à união mística do cristão com Jesus Cristo, e o batismo é uma figura da nossa morte e ressurreição, que um velho homem morreu, que a velha história morreu e foi sepultada, e quando nós ressuscitamos aquilo, figura que aconteceu na hora da conversão, uma morte, uma ressurreição. E se o velho homem já morreu, por que fazer culto de quebra de maldição? Por que alguns precisam de cobertura espiritual de determinado pseudo-apóstolo? Por que a pessoa precisa de cobertura? Será que a cobertura de Jesus, o lençol de Jesus é curto? Que não dá para cobrir todo mundo? Será que o verdadeiro cobertor espiritual dos crentes, que é o Consolador, o Paráclito, Jesus disse, eu vos enviarei o Consolador, para que fique convosco. Então, cobertura espiritual vem do Espírito Santo e não de nenhum apóstolo. Então, quando essas pessoas fazem isso, estão tomando o lugar do Espírito Santo. Aí depois vão se queixar, vão falar mal do pobre do Papa. Vão dizer do Papa, o Papa é o vigário de Cristo. Não, o vigário de Cristo é o Espírito Santo. Mas você também criou um Papa. Então, quando você começa a estudar a Bíblia Sagrada, você não vai mais nessa história. Semana que vem nós vamos fazer aqui as festas judaicas. Como é? Meu amigo, você é cristão. Se você não notou, era para ser cristão. Nós não somos judaicos. Nós não temos que celebrar mais a Páscoa. Nós não temos que celebrar mais o Pentecostes, porque tudo isso já se cumpriu. A Páscoa judaica, Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O Pentecostes já aconteceu, o Espírito Santo já veio e está conosco. E a festa dos tabernáculos está em pleno andamento. Fala da nossa peregrinação, que nós aqui somos peregrinos até chegarmos ao nosso lar celestial. Nós não somos daqui. Jesus disse, não são do mundo como eu do mundo não sou. Nós somos peregrinos nessa terra. Forasteiros, não somos daqui. E se nós não somos daqui, por que nós estamos querendo construir impérios aqui? Aí Jesus, não ajunteis tesouro na terra. O que nós não entendemos do não? Certo? O que nós não entendemos do não?
Ou Jesus não é mais Senhor? Porque Jesus diz, não ajunteis tesouro na terra. E não é não. Não é não. Não ajunteis tesouro. Aí tem um monte de gente pregando, olha, você tem que prosperar. Você tem que amealhar um monte de coisa. Aí como as pessoas não querem saber de Bíblia? Como a gente é seletista, nossa natureza carnal, está na carne, guiado pela carne, doido que apareça um carnal que propõe aquilo que eu quero. Aí vem um carnal e diz, você tem que irritar. Você não pode ficar doente. Você é filho e filha do rei, então você é príncipe e princesa. Aí a pessoa fica toda cheia. Ah, você tem que usufruir o melhor dessa terra. Você vai sempre estar por cima e nunca estar por baixo. Aí a pessoa vai. Mas ela não leu a carta. E aí, de repente, ela está dentro de um templo lindo, mas ela está completamente fora do caminho. A carta, ela já não sabe mais. A bússola está dizendo, vá para o norte. Ela já está lá no sul, lá embaixo. Ela já está na direção oposta. Foi isso que aconteceu com a igreja na Idade Média. Ela foi noutra direção. E aí os reformadores chegaram e disseram, pessoal, quando eles começaram a ler a bússola, quando eles começaram a ler o mapa, que é a Bíblia, aí Lutero bradou e disse, pelo amor de Deus, nós estamos no caminho errado. Pessoal, o que quiser fazer, mata. Mata ele. Negócio de caminho errado aqui, rapaz. O pessoal está aqui. Não. Não. Pessoal, o mapa está mostrando que nós estamos indo. Não mata ele. Herege. Condena. Diz que ele queria casar, por isso ele se rebelou. Não, vamos detonar ele. Vamos detoná-lo. Esse negócio, nós não estamos mais interessados em mapa. Ah, agora quem faz o caminho somos nós. Aí inventaram até que eles tinham feito a Bíblia e que tem autoridade igual ou superior a ela para mudar. Porque nós queremos fazer a nossa vontade. Todos nós temos um pingo de rebeldia por natureza. E é por isso que a gente precisa orar. E é por isso que a gente precisa ler a Bíblia. Por quê? Porque a nossa natureza não quer. E a gente está dizendo, natureza, você está submissa à vontade do Altíssimo. Natureza, você vai dobrar o joelho. Eu digo porque eu experimento isso. Vou orar, aí, não, melhor orar deitado. Eu oro deitado. Ainda estou orando. Mas se eu não tiver cuidado, daqui a pouco eu durmo. Então, nós temos que cada dia dizer assim, ó, não quer que eu leia a Bíblia. Natureza, você vai se colocar para quê? Para quando vier um ensino eu poder comparar. Saber se eu estou no rumo. Então a reforma protestante foi nada mais, nada menos que isso. Uma volta às Escrituras. E o que os reformadores trabalharam tanto e arriscaram a vida para que a gente voltasse às Escrituras, e aqueles que morreram traduzindo a Bíblia, hoje as pessoas pegam a Bíblia e não leem, ou leem para ensinar um monte de heresia. Dá para entender uma igreja que ensina que Jesus passou 3 dias no inferno, sofrendo no meio do seu lugar? Porque há um seminário aqui, no mundo inteiro, que ensina que a morte de Jesus física não é suficiente. E que se nós tínhamos uma morte espiritual, Jesus tinha que morrer. Aí eles pegam um texto de Timóteo, texto. E aí tiram o texto do seu contexto. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, recebido acima na glória. Deus abençoe, meu irmão Jefferson. Então o que acontece? Pegaram aquele texto, disseram que Jesus foi lá no inferno, passou 3 dias, e lá no inferno, Deus diz, está vendo como ele é justo?
Aí depois ele ressuscitou. Certo? O que acontece? É o fim do mundo. Certo? É uma hermenêutica horrível. Porque ali era um hino. Ele nem sabe. Ali era um trecho de um hino. Paulo, ele gostava muito de citar textos. Né? Por exemplo, subsistir em forma de Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Era um hino cristão. Era uma parte de um hino. Então Paulo, ele está escrevendo, ele vai se enchendo do Espírito Santo. E aí ele vai compreendendo as coisas de Deus e ele começa a citar os hinos de adoração. E aí ele começa aquele que foi pregado, foi justificado em espírito, visto dos anjos, recebido em cima na glória. Então aquilo era parte de um hino que os irmãos cantavam em louvor a Deus, dizendo do trabalho de Jesus Cristo, dizendo da gloriosa obra de Jesus Cristo, desde a crucificação, desde o estado de humilhação até o seu estado de exaltação. Então, pelo amor de Deus, voltemos à Bíblia. Voltemos a estudar a Bíblia, porque a heresia... Qual é o grande mal da heresia? É que a heresia não leva a gente à prostituição. A heresia não leva a gente a beber cachaça. A heresia não leva a gente, a princípio, a fazer coisas que, entre aspas, seriam erradas. Não. Qual é o mal da heresia? É que você fica na igreja, permanece na religião, o caminho está completamente errado, você está indo para o inferno e dando glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha, eu estou na vontade de Deus, eu estou debaixo da vontade de Deus, eu estou ali, eu estou feliz, aleluia. Você nem se preocupa, alguém mexeu no mapa, alguém botou o imã lá perto da bússola, você já se desencaminhou faz tempo, mas você não bebe, não fuma, você todo dia lê a Bíblia, é uma leitura já programada, você já lê, não é mais a Bíblia, você lê baseado nos livros, nos manuais que criaram, nas doutrinas, você não lê a Bíblia não tem mais direito de falar, quer ver assim, sua igreja, ela é calvinista. Você vai lá e diz assim, rapaz, pastor, eu tenho o direito de ser arminiano, de pensar diferente. Aí o pastor vai dizer, meu irmão, você tem direito sim, desde que você vá para outra igreja. Aí você chega numa igreja arminiana, aí você diz assim, pessoal, eu queria falar hoje de predestinação, todo mundo pula, todo mundo pinota. Por quê? Porque não é mais a Bíblia que manda. Meu. Que manda são as nossas teologias sistemáticas. Nós já decretamos o que pode, o que não pode. Então, quando a gente fala de calvinismo e arminianismo, nós não temos aí duas heresias. Nós temos dois pensamentos a respeito da salvação. Certo? Então, aí são estudos diferentes. Aí não são, nenhum dos dois é considerado uma heresia. O que eu estou dizendo é que a supremacia do dogma sobre a Bíblia. Aí nós falamos da Igreja Católica, não. A Igreja Católica criou um dogma. Dogma é uma doutrina que você não pode mais mexer. Qual é o dogma? É que a igreja está acima da Bíblia. A igreja criou a Bíblia. Então, se a igreja criou a Bíblia, ela escreveu a Bíblia, ela pode mudar para eles. Para nós, protestantes, nós criamos a nossa teologia sistemática. E a Bíblia tem que dar o seu jeito de se enquadrar na nossa teologia sistemática. Porque o que ensinarem e não estiver de acordo com a teologia pentecostal, batista, presbiteriana, meu filho, tá fora. Porque a nossa Bíblia tem que se enquadrar. Então o cara faz todo tipo de malabarismo exegético, tira o texto de onde quer para tentar justificar. E ele não vê que muitas vezes, rapaz,
fulano tem razão, em parte, o Beltrano tem razão em parte, deixa a Bíblia falar, deixa Deus ser Deus. Aí nós queremos tomar o lugar de Deus e dizer, olha, o negócio é assim, o negócio é por aqui. Ninguém tem mais o direito de pensar. A gente só tem o direito de concordar. Assim, bem, tudo bem. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Certo? Então, o que acontece? Lá em Tiatira, tinha as profundezas de Satanás. E dentro da igreja. E o pecado era da tolerância. Jesus diz, tenho porém contra ti que tolera Jezabel a ensinar. Então ela ensinava dentro da igreja e o povo estava lá. Falta de quê? Do mapa. Falta de quê? Da Bíblia. Era um povo que não lia a Bíblia. E aí, porque não liam a Bíblia, quando essa mulher começava a ensinar, todo mundo, né, uma boa parte, principalmente aqueles carnais, seguiam. E aí deitavam com ela. Já imaginou? Aí Jesus disse, você gosta muito de cama, né, Jezabel? Pois eu vou te colocar numa cama e vou ferir os teus seguidores para que todos saibam que eu sou o Senhor. Jesus pega pesado com gente que não presta. Porque Jesus sabe o malefício da heresia. Então, agora aquela mulher estava ensinando as pessoas a adulterarem, a se prostituírem e a conhecerem as coisas profundas do capeta, para, segundo ela, poderem triunfar. É a tensão que os crentes vivem até hoje. Até onde eu posso ir sem me afastar de Deus? Até onde é que é a marca divisória que passa para o terreno do inimigo? Todo mundo quer saber isso, porque no máximo, na nossa natureza pecaminosa, ela quer assim, rapaz, vá o mais próximo do mundo possível. A carne está dizendo, faça o mais próximo possível, então vá bem pertinho. Né? Você tem que saber onde é o limite. Aí a gente quer, na verdade, nossa natureza pecaminosa quer passar do limite. Aí o Espírito Santo diz, tem a coisa. Aí a gente fica assim, Espírito Santo, onde é o limite? Onde é a cerca? Espírito Santo, por que o senhor não bota uma cerca para dizer que dali para lá é o mundo? Porque se Deus colocasse uma cerca de divisória assim, aqui é o terreno do cristão. Aqui do lado de lá é o terreno do mundo. Os cristãos, um bocado, iam morar tudo na cerca. O terreno mais caro, né, ia ser perto da cerca. Terreno mais barato, quanto mais distante da cerca, mais barato era. Quanto mais próximo, mais caro. Porque todo mundo queria estar assim, de olho do outro lado da cerca. De olho do outro lado da cerca. Agora, o verdadeiro cristão é aquele que diz assim, Senhor, eu não quero saber o quão próximo eu posso chegar do mundo sem me desviar. Mas o quão próximo eu quero chegar de Ti. O quão próximo eu quero andar contigo. O quão próximo eu posso saber a Tua vontade. O quão perto de Ti eu quero chegar. E não há substituto. Tem que ler a Bíblia. Tem que estudar a Escritura. Tem que levar a palavra de Deus a sério. Não dá, irmão, não há outro caminho. Eu creio em revelação. Eu creio nos dons espirituais. Mas não há outro caminho de se conhecer a Deus seguro que não seja pelo estudo sério, em oração, jejum, dependência do Espírito Santo, buscando o auxílio daqueles que foram usados pelo Espírito Santo para nos ensinar. Porque a Bíblia diz que Jesus deu uns para apóstolos, profetas, pastores, doutores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então, nós precisamos estar cheios da palavra de Deus, buscar o Deus que ela revela, a vontade de Deus, rejeitar as heresias
e começar a ter um cristianismo que confira com as Escrituras, que esteja em harmonia com as Escrituras. Porque assim como o mal não vai sair do mundo, se não houver a erradicação dessa natureza pecaminosa, ou se não houver a entronização do Senhor Jesus Cristo no nosso coração, para que a gente não faça mais os apetites da nossa carne, assim também a heresia nunca vai desaparecer se os crentes não forem regenerados e não procurarem crescer na graça e no conhecimento, e não procurarem amadurecer, e não procurarem se aproximar de Deus, buscar sua vontade, porque sempre vai haver falso mestre, sempre vai haver heresia, mas sempre vai haver o mapa, sempre vai haver a Bíblia, pelo qual eu posso examinar. A Bíblia, além de ser um mapa, além de ser uma bússola, ela é uma máquina de diagnóstico. Como é, pastor? É igual aquela máquina grande de ressonância magnética que você coloca a pessoa lá dentro e ela lê a pessoa. Então, a pessoa vem com um ensino, você coloca dentro da Bíblia. Se apitar, meu amigo. Então, quando você conhece Bíblia, quando o ensino é errado, quando ele toca, quando você escuta, faz pit, 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 é igual o alarme do carro. O Espírito Santo está dizendo, se cuide, meu filho. Se cuide. Então, retornemos às Escrituras. Voltemos às Escrituras, porque a heresia é uma desgraça. Vou terminar esse estudo dizendo, olha, a heresia, a pessoa está indo para o inferno com a maior felicidade do mundo. A pessoa está no caminho errado, diametralmente oposta à vontade de Deus, e se imaginando dentro da vontade de Deus. Deus abençoe. Amanhã nós continuamos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus, que a gente possa voltar à Bíblia. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude. Amém.